Amém. Nova York, já está aí. Amém. Boa noite para todos. Silva. Amém, Pedro? Opa, entrou Daniel Silva. Amém. Amém. Me ouve bem? Tô ouvindo bem, graças a Deus. Amém. E aí, voltou do serviço, tranquilo? Tranquilo. Ainda tô trabalhando de casa, né? Ah, tá. Ainda, é, Home office. as, empre- as empresas ainda tem muita gente trabalhando de casa. A partir desse mês, junho, julho, setembro, vão começar a voltar para o escritório. Certo. E aí, tá projetando fuselagem? O que está fazendo? Ah, eu agora tem quase um ano que eu estou trabalhando num projeto da Boeing e da NASA. Aí eu estou trabalhando com Uhum. foguete agora. Saí da fuselagem, saí de asa de avião, agora eu estou em foguete espacial. Foguete, é coisa nova para você, É, né? é novo. Primeira vez que eu trabalho com a parte espacial, bem interessante. Diferente, né? Ah, Desafio tá. novo. Para quem não sabe, né, o Daniel ele fez engenharia aeronáutica, né, projetando aviões, né. É, A nossa conversa nessa área sempre foi muito interessante, né. é, Muitas coisas eu não sabia, né, dos testes, da segurança, né. Muito bom, muito é. legal. É uma área bem interessante mesmo. A engenharia é interessante, né, Pedro? A, É. a gente é meio suspeito, né, de falar de engenharia. Às vezes eu falo umas coisas que os irmãos consideram difíceis, né, para entender. É, É a nossa cabeça, infelizmente, né? é, Bom, Daniel, muito bom ter você aqui, né, honra muito nessa live com a sua presença, viu? Os irmãos todos certamente estão te dando, né, boas-vindas, tá? Seja tô bem-vindo. vendo Você que aqui. está longe nos Estados Unidos, mas graças a É, Deus hoje com a tecnologia nós conseguimos fazer uma live juntos, né? Então é, seja muito bem-vindo, fica descontraído, não fique preocupado não, que quanto mais, né, informal, em forma de bate-papo, melhor, né? tá certo. A honra é minha, Pedro, estar aqui. E realmente, com essas ferramentas de mídia social, Zoom, as distâncias ficaram menores, né? Dá para a gente estar Ótimo, junto. muito bom. Daniel, o, o, o tema dessa live porque eu falei sobre preeminência, né? E eu falei do lado negativo a respeito da preeminência como o início da degradação da igreja, né? Mas fica aí uma pergunta, né? Os nossos ouvintes, os que acompanham, né, as nossas mensagens, fica aí uma pergunta, mas é ou não é normal ter preeminência na igreja, certo? Então hoje à noite vamos começar tratando disso, né? Depois a gente entra na mensagem em si, né? Tá bom. Então é 1 Timóteo, lembra que quando Paulo falou sobre, né, como se as condições, as qualificações para eleger um presbítero, um ancião, e depois ele fala das qualificações, né, para um diácono. Ele falou, né, no versículo 13 do capítulo 3 de 1 Timóteo, onde ele fala, pois os diáconos, né, que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus, né? Então vamos começar com esse tema, né? Que a preeminência não é uma coisa negativa, a preeminência é uma coisa normal, né?
quando alguém serve a Deus na igreja, no espírito, não buscando nada para si, é muito normal ele alcançar para si uma preeminência que ele não busca, né? Uma preeminência que o próprio Senhor Jesus, né? O próprio Deus lhe dá, né? Por causa da sua função, né? Então não é... Alguns têm um conceito errado, né, Daniel? Alguns dizendo que não, na igreja todo mundo é igual, todo mundo é igual. Então parece que todo mundo está no mesmo plano, tá? A igreja é uma coisa planificada. Não é verdade. Embora, né, não existe mediadores entre Deus e os membros do corpo de Cristo, todos os membros do corpo de Cristo, né, têm igualmente acesso a Deus, acesso às riquezas de Deus. Não existem mediadores, né? E também não existe a hierarquia na igreja, né? Quem é em termos de posto, posição, cargo maior, menor, mas existe, né, uma ordem na igreja que Deus põe. E essa ordem, ela é estabelecida pela própria vida que Deus dá e a função que Deus dá no corpo, né? Não é que na igreja, então, todo mundo é igual, eu posso tratar todo mundo igual, né? Sem assim, diferenciação de respeito, de honra. Não, não é assim, não é verdade, né? Então, quando nós temos uma normalidade na igreja com crescimento de vida, com funções diferentes, né? E o Senhor, então, dá a preeminência, dá honra, merece respeito, né, aqueles que o Senhor, né, coloca na nossa frente, né, mas isso não vem da posição, não vem, né, de cargo, não é, mas é de vida mesmo, né, própria vida. Não é isso, Amém. Daniel? É isso mesmo, né? Uma coisa interessante que você comentou, né, que a gente não busca a preeminência, né? É uma coisa que vem pela vida de Deus, nosso serviço ao Senhor, nosso encargo de servir o Senhor, servir os irmãos, de funcionar na igreja. E o nosso foco não está na preeminência, em ser alguma coisa, em ter uma posição de destaque, né? Mas o nosso foco é funcionar, ser um membro que funciona. E aí, pouco a pouco, esse membro vai estar tendo algum destaque, né? Mas é algo que vem da vida de Deus. Não é que ele foca a posição, né? É interessante que Moisés, na verdade, foi estabelecido por Deus como a autoridade máxima entre o povo de Deus, porque ele representava, né, o profeta representava o porta-voz de Deus, quer dizer, ele representava o próprio Deus para o povo, né? Todavia, a Bíblia diz muito interessante que diz, ele era o homem mais manso, né, de toda a face da terra, né? Interessante. Então Moisés era simplesmente, vamos dizer assim, simplesmente, né, aquele que tem a ligação direta com Deus, mas ele não era orgulhoso, ele não se exaltava, pelo contrário, ele era o mais humilde de toda a face da terra, sabe? Então, esse é o exemplo para nós, né? Exemplo para nós. E em 1 Timóteo 5 ainda, quando fala no versículo 17, ali fala, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, né? Essa palavra honorários aqui, na original seria o valor, né? O quanto vale, né? Quanto custa, né? Quanto tem de valor uma coisa dessa. Então, não é necessariamente dinheiro honorário, mas você pode traduzir para honra, né? Então, eu vou ler assim, devem ser considerados merecedores de dobradas honras os presbíteros que presidem bem com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Quer dizer, assim como numa casa, né, Daniel? Se nós temos um pai que se afadiga, que trabalha para sustentar a família, para cuidar da família, né, levar a família a um bom termo, com saúde, né, com boa educação, ele
espontaneamente merece a honra e o respeito de todos da família. Todos os filhos o respeitam, né? Então é uma coisa que praticamente natural, porque o pai, né, e vamos dizer assim, por ordem de vida, merece, né, devido, né, a nossa honra para com ele. Então os presbíteros que administram uma igreja, eles são merecedores de honra, né, e merecedores de dobrada honra quando, né, eles ainda, além de cuidar bem da igreja, eles se afadigam na palavra, são aqueles que são fiéis na palavra, né? Alimentam a igreja com a palavra que vem dos apóstolos, que ensinamento dos apóstolos. Então eles merecem a honra. Portanto, né, a preeminência na igreja nesse sentido é extremamente normal e nós devemos aprender a respeitar, honrar, não é isso? Quem realmente, né, trabalha pela vida, né, para cuidar da igreja, cuidar de nós, né, pelo Senhor. Não é isso, Daniel? É isso mesmo, esse exemplo do pai, né, na casa, o pai que se dedica para prover para a casa, para sustentar a família, é uma questão assim, muito orgânica, né, Pedro? De vida, esse respeito, essa honra que os filhos, né, junto com a esposa, eles vão dar para o pai, é uma coisa muito assim, espontânea e natural, no sentido positivo, né? E, da mesma maneira, isso deve acontecer na igreja, né? Os irmãos que estão à nossa frente, que se afadigam, que, por amor ao rebanho, né, que estão se dando, que se sacrificam por nossa causa, eles merecem essa honra dobrada, né? E isso é algo de vida, é algo orgânico, não é a pessoa estar ali se impondo sobre as outras, né? Mas é algo que é uma relação de vida e nós temos que honrar os irmãos que estão à nossa frente. E também no final de Hebreus, né, Hebreus capítulo 13, você se lembra, Daniel, que ali fala, eu vou até ler, no versículo 7 fala assim, lembrai-vos dos vossos guias. Antes disso, ali quando fala de dobrada honra ou dobrados honorários, claro, também existe o sentido, né, daqueles presbíteros em cada igreja que, vamos dizer assim, que por causa da função, por causa da responsabilidade, tiveram de deixar o seu trabalho secular, não é isso? Então a igreja deve se lembrar desses presbíteros na questão também de ofertas, né? E especialmente os que se afadigam na palavra, não é isso? Eles, né, labutam e alimentam a igreja de uma forma responsável, de uma forma saudável, né? Então, eles realmente são merecedores, até como diz ali, dobrados honorários, né? Embora não existe honorário, né, fixado, né, para nenhum presbítero no nosso tempo, mas assim, a gente entende o espírito, o princípio da coisa, né? Da gente, né, quem cuida de nós, né, nós também cuidamos deles nas questões de bens materiais. Muito bem, então aqui em Hebreus 13, fala, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quer dizer, nós temos os nossos guias, os que nos dão direção, os que, né, nos dão referência, né, para onde devemos ir, né? Esses guias nossos que estão à nossa frente, né, eles também dão como modelos de vida para nós, né, e são merecedores de nós imitarmos a fé deles. Portanto, nós precisamos lembrar aqui no sentido de honrar, né, de respeitar, orar por eles, não é isso? Cuidar deles também. Amém. E no versículo 17, ele vai mais além. Ele fala, além de lembrar, obedecei, né, aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então esses mesmos guias merecem a nossa obediência, a nossa submissão, porque eles não estão buscando, né,
interesse próprio, eles estão velando pelas nossas almas, não é isso? Porque eles vivem como quem deve prestar conta por nós, né? Se nós não formos bem cuidados, não somos bem alimentados pela palavra da fé, Deus vai cobrar deles, né? Então, esses guias são fiéis diante do Senhor, merecem muito o nosso respeito e a nossa honra. Por isso, né, eu estou usando essa parte da live, Daniel, para tirar esse conceito de que né, todo mundo é igual, né? Não tem quem a gente deve honra, deve respeito. Não, nós devemos respeito sim, tá? Claro que na igreja, vou repetir, não há hierarquia, né? Mas existe respeito, né, pela vida, pela função, né, pelo crescimento de vida, pela, né, senilidade, né, espiritual. Não é, Daniel? Você vê assim? É isso mesmo, Pedro. Né, nós não podemos cair assim, num conceito errado, né, na vida da igreja, de que aqui todos, né, de fato, todos nós somos membros do corpo, somos importantes, né, mas pensar essa ideia errada de que todos são iguais, então quem é esse irmão aí que está aí falando na igreja, ou irmão que está aí na frente, e desrespeitar os irmãos. Nós temos que enxergar essa ordem de vida, né? Assim, né, voltando àquele exemplo da casa, assim como numa casa tem um pai que merece honra e respeito, na vida da igreja é a mesma coisa. E nós fazemos bem em respeitar, em honrar aqueles que estão à nossa frente, em seguir eles, imitar a fé deles, né, e dar essa devida honra para os irmãos, porque eles têm cuidado de nós, né, sem segundas intenções, né, mas com a motivação pura, tem se dado por nós, então nós temos que honrar esses irmãos. Sim. Vamos ruminar um pouco a mensagem de domingo. Eu Amém. comecei falando um pouco, né, como os judaizantes introduziram, né, esse precedente de concorrer, né, com a palavra que Paulo dava, né? Paulo ministrava nas igrejas dos gentios, ele pregava o evangelho, as pessoas eram salvas em cada cidade, debaixo de muitas lutas, muitas pressões e muito sofrimento. E cada igreja era levantada, né, pela palavra do apóstolo, pelo ensinamento saudável do apóstolo. Só que os que foram salvos, alguns dos que creram, né, eram da seita dos fariseus, eles eram zelosos pela tradição, né, dos judeus, eles não se contentaram, eles não ficaram satisfeitos com a pregação de Paulo, porque eles ainda eram, né, partidários de que os gentios também deveriam se circuncidar e também guardar a lei de Moisés. Isso é um erro tremendo, porque mudou-se uma dispensação, né? A dispensação da lei, né? O Velho Testamento, né, tratava da economia de Deus, o que mais acontecia na esfera terrena, e agora, com a vinda da fé, com a vinda de Cristo, né, essa dispensação mudou da dispensação da lei para a dispensação da fé. Então, se você permanecer na esfera da lei, então Cristo não precisaria ter vindo, né? Então, Cristo morreu em vão, como diz Paulo, né? Então, era um ensinamento totalmente errado. Mas eu não estou preocupado apenas para mostrar que ensinamento eles estavam dando. A minha preocupação é que Satanás é tão sutil que ele usou, né, esse ensinamento diferente, que na verdade não é nem diferente. O ensinamento é errado mesmo, é errado, né? E só que produziu uma concorrência com a palavra profética, com a palavra que Deus dava por meio do seu apóstolo Paulo na época, né? Então, começou a haver essa confusão, né, de diferentes ensinamentos.
e assim trouxe, né, uma porta, deixou uma porta aberta para muitos outros ensinamentos entrarem, né? Porque se você entra um ensinamento, entra muitos outros ensinamentos. Como eu falei, quando você abre a porteira, né, de um curral, para um boi sair, você não consegue mais fechar a porteira, né? Toda a boiada vai sair, né? Então, infelizmente, esse precedente, né, do primeiro ensinamento dos judaizantes trouxe, né, um prejuízo tremendo, porque por aí entraram outros ensinamentos, ainda que esteja dentro da Bíblia, tá? E muitos outros heterodoxos, né? Muitos outros heresias, muitos outros ensinamentos que eram heresias. Então, assim, abriu uma porta para toda sorte de ensinamento. O problema é que entrou essa concorrência da palavra e entrou muitos ruídos. E dificilmente a igreja, né, quem não está percebido, consegue identificar qual é a palavra, né, que o Senhor está falando hoje. Então, essa hoje é a situação generalizada do cristianismo. O cristianismo todo, né, tem uma variedade interminável de opções de ensinamento, não é isso? Tem ensinamentos para todos os gostos, né? E poucos conseguem ver, né, qual é a palavra dos apóstolos que o Senhor está falando hoje. Então, essa foi a primeira estratégia de Satanás, que eu já falei, na verdade, há 2 semanas, né? E agora é importante a gente, né, refrisar, né, esse ponto aí, né? É muito importante, né, Pedro, porque é o princípio, né, desse ensinamento ou ensinamentos que vão fazer concorrência com a palavra profética, né? Porque mesmo que sejam baseados em verdades bíblicas, mas a gente precisa estar atento em qual que é a palavra de direção para a igreja, né? Qual que é a palavra que Deus está falando através do seu servo, que está trazendo direção para a igreja, e a palavra que vai nos levar a entrar na boa terra. É a palavra que vai nos levar a trazer o Senhor de volta. Então, esse princípio, esse precedente que surgiu lá atrás, ele, até hoje, ele danifica a palavra profética no meio do povo de Deus. Porque tem muito ruído, né? Então, nós temos que estar atento, né? O que o Espírito está falando das igrejas. Sim. Então, infelizmente, isso perdeu-se, né? Ainda pior do que isso, né, Daniel? Depois que João morreu, né, os 12 apóstolos, Paulo e João, parece que não havia mais, né, a palavra, o ensinamento dos apóstolos, quer dizer, um apóstolo vivo, né, dando uma palavra profética para alimentar as igrejas. E aí começou-se a época do episcopado, né? Isso a gente vai entrando pouco a pouco. Então, então o que eu mostrei logo no início um exemplo de preeminência do lado negativo, que é Diótrefes, né? Está em 3 João, versículo 9, né? Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer primazia entre eles, não nos dá acolhida, né? Aqui está primazia, e em King James atualizada, lá está preeminência, que ama a preeminência, não nos dá acolhida. Então, Diótrefes, ele é um exemplo da época de João ainda. João era vivo ainda. E da parte de João havia muitos missionários, como hoje nós temos muitos missionários, graças a Deus, trabalhando por Deus, né? E esses missionários da parte de João iam para as diferentes regiões da Ásia Menor, né? Essa carta foi dirigida a uma das igrejas da Ásia Menor, né? É aquela região onde Gaio estava, né? Só que Diótrefes, ele era
provavelmente um ancião da igreja, de uma das igrejas, e ele não recebia, não acolhia os missionários que vinham, né, de cidade em cidade, pregando o evangelho, plantando a árvore da igreja, né, cuidando das igrejas, mas Diótrefes já entrou naquela oportunidade de ganhar posição política, né, e também posição social e também econômica, né, porque na época voltou-se aquele costume entre os gregos, havia entre os gregos e depois entre os romanos, perdão, de receber, sejam religiosos ou filósofos, que vinham dar uma boa palestra, vinham dar uma boa apresentação filosófica, uma bela apresentação religiosa que atraísse o público. Então, havia agenciadores, quer dizer, as pessoas aproveitavam da fama desses palestrantes para organizar, não é isso? Esse tipo de eventos para ganhar dinheiro e também ganhar fama, ganhar nome. E o Diótrefes, ele estava nessa direção, né? Como os missionários de João não lhe dava, né, não lhe dava condições de ganhar dinheiro, nem fama, né? Então ele não recebia, não acolhia, o negócio dele era outro, tá? Então, assim, aí ele queria, ali fala que ele ama a preeminência, né? Ele gosta de exercer a primazia. Então, não só não recebia, mas ele ainda expulsava da igreja aqueles que recebessem os missionários. Olha só que absurdo, né? Por isso que João roga para que o Gaio, então, por favor, Gaio, Diótrefes não receba você, né? Hospede bem, cuida bem deles e também, né, encaminhe-os, né? Dá dinheiro para eles, tá? Para que eles possam continuar o trabalho, não é isso? É isso mesmo. Aqui fica muito claro, né? Alguém que já não identificava, né, a palavra profética, quem que Deus estava usando para trazer a palavra. E a gente vê aqui em Diótrefes esse exemplo negativo de alguém que está buscando a preeminência, né? É o oposto do que a gente falou no início, né? A preeminência do lado positivo, você não busca ela. Você busca servir o Senhor, busca o Senhor, servir os irmãos, coração puro, né? E aí espontaneamente alcança, mas Diótrefes era o oposto. Ele queria uma posição, ele queria um cargo com interesse financeiro por trás disso, e não era um com o falar de João, não era um com o mover atual, não era como se fosse hoje, né? Tem uma viagem dos comportores, vão passar por aqui, e eu falo, não vou receber vocês, não, vocês vão para outro lugar. Pelo contrário, nós temos que receber aqueles que estão sendo enviados, né? Então, Diótrefes estava no lado oposto. Dá uma tristeza isso, né? Dá uma tristeza, em vez da gente colaborar com as coisas acontecendo, né? E a gente não só não recebe, critica, né, nos nossos missionários, comportores dinâmicos, né? E hoje, né, já ouço críticas que a comportamento dinâmica visa dinheiro, visa o lucro, é tudo mentira de Satanás, ataque de Satanás, né? Eu tenho sempre dito para os comportores, vocês não trabalham pelo dinheiro, mas o dinheiro é consequência, né? Aquele que, né, prega o evangelho, que viva do evangelho, mas vocês vão fazer comportagem por amor às pessoas, né, para salvar as almas, né, orar pelas almas e deixar nas mãos dessas pessoas uma oportunidade de conhecer o evangelho do reino e
uma Amém. oportunidade de serem cuidados pela igreja, para que a Isso mesmo. igreja possa, né, assimilá-los, cuidar deles, acolhê-los, para que sejam, né, um material para a edificação da igreja e sejam ainda vencedores na vinda do Senhor. Né? Esse é o objetivo da Amém. comportagem dinâmica. Então, Amém. Satanás Isso mesmo. está furioso, ele está atacando o comportamento dinâmico, porque ele está É. furioso porque está tirando muitas pessoas do império das trevas. E muitas pessoas, né, estão tendo oportunidade de conhecer a palavra, conhecer o evangelho do reino, e aí vem os ataques Amém. de todo quanto é jeito. São duas coisas que o inimigo mais vai atacar, os nossos missionários pregando o evangelho, fazendo comportamento Sim. dinâmica, Avança Jovem fazendo também, né, esse trabalho, e também a palavra profética. Satanás É. sabe que se ele cortar o suprimento da palavra profética, está tudo acabado. Então, assim, nós precisamos ficar firmes, né? Amém. E não devemos ficar em cima do muro. Tem gente que fica em cima do muro, né? Não se É. compromete com a comportamento dinâmica, não se compromete com a palavra profética, não se compromete com a Avança Jovem, não se compromete com nada. Aí amanhã, quando vem ataque do inimigo, e ele acaba se voltando contra isso, né? É. Então, a gente que está comprometido, né, nos esforçando a levar essa obra para frente, depois nós tomamos, né, próprio tiro do fogo amigo nosso, né? Então, assim, É. eu rogo para todos que nos ouvem, não vamos ficar em cima do muro. Vamos nos Amém. comprometer, né? Seja, né, por comportamento de dinâmica, Avança Jovem, né, a rede de cuidados, também a palavra profética, tudo que o Senhor está nos dando como ferramenta para avanço da obra. Inimigo vai atacar e se nós ficarmos em cima do muro, nós vamos amanhã colaborar com o inimigo para atacar esses pontos. Por isso, né, vamos É. nos comprometer todos. Né, Daniel? Eu espero que nos Estados Unidos vocês estejam fazendo esse É. trabalho, todos comprometidos, né? E todos Amém. nós não ficamos em cima do muro. Amém. A gente não pode ficar em cima do muro mesmo, Pedro. O Senhor tem falado assim, tantas palavras recentes, né? Se pegar as últimas mensagens, os últimos meses, tanta clareza, tanta advertência, tanto encorajamento, né? E nós precisamos abraçar todos esses itens que a palavra profética tem trazido para nós, todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado, né? E a gente fica muito triste quando ver pessoas, né, criticando, assim como Diótrefes, indo contra aquilo que o Espírito está fazendo. Né? E quando nós olhamos para os frutos daquilo que a palavra profética tem feito no nosso meio, não tem como nós dizermos que isso é uma coisa de homens, que isso é algo alguém planejou, isso é algo de Deus, é algo que o Espírito tem feito, é resultado de seguir essa palavra. Então, realmente, aqui nos Estados Unidos e em todos os lugares, nós não tem espaço para a gente ficar, não sei, talvez. Nós temos que nos posicionar por esse falar que nós temos recebido. Isso está trazendo bênção para as igrejas. Você sabe que ontem à noite eu fui convidado a participar de um Zoom de um grupo, né? E o irmão que me convidou ainda está até participando aqui dessa live, né? E uma das irmãs testificou que ela foi abordada, eu não me lembro se é no estacionamento de um supermercado ou alguma coisa desse tipo. Ela foi abordada, né, pelos comportores, perguntando que posso orar por você, e assim ela fez contato conosco, leu nossos livros e Amém. está sendo cuidado, sendo um material para a edificação da igreja. Veja, Amém. por isso, tome muito cuidado em criticar a comportamento dinâmica, porque o Senhor está É, usando essa ferramenta para trazer é, pessoas que estão se perdendo no mundo, né? sim. Pessoas aflitas, exaustas, né? Algumas querendo até terminar com a sua vida. E hoje, né, por causa do posso orar por você e o contato com os comportores, hoje estão vivendo a vida da igreja. E É hoje de verdade. manhã recebi do irmão Lennon,
né? Um amigo empresário que ele está apacentando, cuidando, esse amigo dele lá do norte está aqui em São Paulo, hospedado num hotel, e na frente do hotel foi abordado por comportor. Olha só, São Paulo, a cidade de São Paulo é tão grande, foi abordado pelos comportores e posso orar por ele, e ele comprou livros. Uau. Então, veja, sabe, quem não sabe, não ataque levianamente a comportamental dinâmica, é de Deus. Deus está fazendo grandes coisas por meio dessa ferramenta, né? Nós não vamos retroceder. Eu só espero que todos os irmãos, né, se engajem nisso, se comprometam, né? Se comprometam com isso. Ainda que você não faça comportamento dinâmica, mas se comprometa com o que Deus está fazendo, viu? Amém. Pedro, muito bem. Só um detalhe, né, que tem o lado de quem é ganho, né, que a pessoa que recebe oração, que recebe um livro e entra para a rede de cuidado da igreja, mas o lado de quem está praticando. Quando nós praticamos, né, eu posso orar por você, quando nós levamos a literatura e fazemos comportagem, tantos comportores dinâmicos, né, que estão tempo integral, como nós, usando as oportunidades que a gente tem, né, numa saída da igreja ou no dia a dia, isso traz uma renovação para nós que não tem preço. Então, assim, não tem como nós irmos contra isso, porque nós estamos experimentando que a comportagem dinâmica, posso orar por você, é algo que está mudando a história das igrejas, mudando a nossa história. Os irmãos das igrejas, que não são comportores dinâmicos, mas eles ouvindo todos esses testemunhos, eles não querem ficar de fora, né? Alguns, claro, impedidos pela pandemia, não conseguem fazer esse trabalho, mas, de qualquer forma, algum contato com o mundo exterior ainda tem, né? Na padaria, num posto de gasolina, numa loja, num supermercado, não é isso? Ainda com todo cuidado, ainda tem algum contato, ou às vezes por telefone, mas nesses contatos todos podem, né, soltar o leão, quiser falar, posso orar por você, né? E ainda mais, várias igrejas, né, não conseguem mais represar os irmãos. Né? Os irmãos e as irmãs estão pedindo para os presbíteros, pedindo para os responsáveis, nós queremos sair, nós queremos pregar o evangelho. Então, não poucas igrejas estão experimentando colocar uma barraca, né, colocando uma faixa, posso orar por você, e estão ali, né, pregando o evangelho, orando pelas pessoas, deixando um jornal, deixando o livro na mão das pessoas. Sabe, como você falou, quem é maior beneficiado é a igreja. É quem saiu. Eu ouço vários testemunhos de que quando a igreja faz assim, naquele final de semana, a reunião não consegue terminar mais, porque os irmãos estão cheios de alegria, não é isso? Todos querem dar testemunho, né, do que estão fazendo. Irmãos, isso é de Deus, é de Deus. Não critiquem, e não, né, vamos nos engajar, vamos, né, vamos nos comprometer com isso, né? Amém. Bom, então, aí o Daniel, tempo já está passando, a gente vê que Paulo também, em 1 Timóteo 3, ele fala para o Timóteo, na hora de escolher presbítero, também não escolha aqueles que são neófitos, isto é, aqueles que são novos na fé. Por quê? Porque você ser eleito, você ser escolhido para ser um presbítero, parece que, né, pode parecer que ganhou um cargo, ganhou uma posição, né, acima dos outros. E dá uma impressão de que você ganhou, né, um cargo, uma placa de chefe, né, uma placa de supervisor, então você está acima dos outros. Não é verdade, né? Por isso que apóstolo Pedro, ele deixa muito claro que ser presbítero é sofrer pelos irmãos, né? Acho que dá para ver pela 1 Pedro, dá uma olhada em 1 Pedro 5, né? Não é você montado em cima de uma posição acima dos outros e você fica mandando confortavelmente dentro de um gabinete, né?
Esse tipo de presbitério está errado. Né? Um presbítero sofre com o rebanho, sofre em cuidar do rebanho, não é isso? E aqui diz assim, né? Capítulo 5 de 1 Pedro, né? Rogo, pois, versículo 1, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Ele teve essa experiência, Pedro, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Quer dizer, ser presbítero não é ficar sentado em cima de um troninho, não é como se fosse chefe de um feudo. Infelizmente, alguns erram nisso. Não é uma posição em que você passa a ser um reizinho e que ninguém mais tira você, né? E também, Daniel, existe um erro dizendo que um apóstolo passa por uma cidade, levanta uma igreja e designa presbíteros, e o apóstolo vai embora e não manda mais aqui. Quem manda aqui são os presbíteros. E nunca mais apóstolo vai meter o bico aqui, porque nós é que mandamos. Isso é errado, é errado. Esse conceito é errado, não é mesmo? Os presbíteros foram encarregados para cuidar de questões administrativas locais. Mas nós somos um corpo só, né? Espiritualmente estamos ligados aos presbíteros, estamos ligados aos apóstolos que levantaram ou que levantou a igreja, né? E a autoridade ainda, Deus ainda, né, faz com que o apóstolo tenha autoridade sobre a igreja. E um presbítero não é um reizinho sentado no trono, né, dono do feudo, e manda e desmanda nos irmãos. Não, um presbítero é um que sofre, que cuida dos irmãos, que sofre junto com os irmãos, sofre para crescimento dos irmãos, não é isso? E sofre para ministrar a palavra dos apóstolos para os, né, para pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por obrigação, não por constrangimento, mas espontaneamente ou voluntariamente, né? E como Deus quer, nem por sorte da ganância, não é por algum lucro, né, escuso, mas de boa vontade, nem como dominadores. Não seja um chefe, né, dominador, autoritário, carnal sobre eles, né, dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, o que nós ganhamos com isso sendo presbítero? Você talvez não ganhe nada hoje. No máximo, uma justa preeminência. Mas, quando o Senhor voltar, o Supremo Pastor se manifestar, você vai receber a imarcessível coroa da glória. Então, não busque a glória hoje. Não busque reconhecimento hoje. Não busque interesse próprio hoje. Não busque lucro hoje. Não busque, né, fama hoje. Mas amanhã, Deus, quando vier, vai dar o seu galardão. Não é isso, Daniel? Amém. É isso mesmo, Pedro. Dois pontos que você falou, né, que eu acho muito interessante, que esse conceito errado que muitos têm, né, de que agora a igreja foi estabelecida, tem uma administração local e não tem mais nada a ver com o apóstolo. Vamos seguir uma direção, a direção que a gente quiser. E isso não, é um conceito errado, equivocado, né? Nós estamos conectados pela vida com o apóstolo, ou com os apóstolos, né? Nós não temos essa independência, né? Nós estamos debaixo ainda da palavra. A palavra profética continua dando a direção para as igrejas. Então, quem está à frente das igrejas, os presbíteros, né, irmãos responsáveis, não tem essa liberdade de sair fazendo aquilo que querem. Nós precisamos seguir essa palavra que vem dos apóstolos. E nós, né, aqueles que estão, né, à frente, né, não estão ali para dominar. E esse ponto final, né, que você falou, nós não temos que buscar a glória hoje, né? Nós temos que nos sacrificar pelos irmãos, pelas pessoas, por causa do Senhor, nosso amor ao Senhor, nosso amor às pessoas, e sem buscar nada em troca.
né? Se nós fizermos isso, amanhã nós vamos receber o prêmio, né? Nós queremos receber a glória amanhã, é quando o Senhor voltar, não é Amém. a glória de homens hoje, né? Com certeza, com certeza. E ainda eu me lembrei, quando você está falando, de 1 João capítulo 1, logo no comecinho, né? Quando ele fala o que era desde o princípio, você lembra? O que nós temos ouvido e visto, tal, com relação à palavra da vida. Aí no versículo 3 ele fala, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Quer dizer, é através do apóstolo que essa palavra da vida foi anunciada à igreja, a nós. Não é isso? Então, para quê? Para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Quer dizer, o apóstolo, né, levanta pelo evangelho uma igreja e essa igreja passa a estar conectada com o apóstolo, em comunhão com o apóstolo, e essa comunhão com o apóstolo é mais do que comunhão com o apóstolo. Aqui fala, né, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Quer dizer, se uma igreja fala, não, nós somos autônomos, não temos mais nada que ver com o apóstolo, então você se desconectou dessa ligação que Deus deu, né, de vida, não é de posição, de vida, né, conexão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, nunca você pode se desconectar dessa linha que Deus estabeleceu, tá? Então, isso é importante. Continuando naquilo que eu falei de pastorear, eu tenho que lembrar, né, de Atos 20, como Paulo, ele deu o maior modelo de pastorear, né, principalmente ali, né, na igreja em Éfeso, né, ele passou tanto tempo lá, e ele pastoreou, né, com toda a humildade, lágrimas e provações, então no versículo 19, né, que pelas ciladas do diabo me sobrevieram, ele diz assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-lo anunciar publicamente também de casa em casa, né, testificando tal. Isso aí, pulando para versículo 26. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar sobre todo o desígnio de Deus, todo o plano de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Então, os presbíteros devem tomar esse modelo de Paulo de desgaste pela igreja, né? Abnegação por causa do rebanho que Deus comprou com seu próprio sangue. Quer dizer, a gente deve, até em respeito, né, ao sangue de Jesus, a gente deve se sacrificar, né, para cuidar bem da igreja, com abnegação, com labor, nada buscando para si, com toda a humildade, não é isso? Então, no fim, esse versículo 24, eu disse no domingo, é um dos versículos favoritos meus hoje, né? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, não é o meu conforto, não é minha glória, não é meu interesse, não é meu lucro, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse versículo, Daniel, está pautando a minha vida. Amém. Sabe, eu não, sinceramente, eu não busco nada aqui na terra para mim. Não busco glória para mim, não busco fama para mim, não busco reconhecimento para mim. Se o Senhor, né, não tenho amor pelo cargo, se o Senhor amanhã me levar, eu já falei isso uma vez, amanhã me levar, eu estou tranquilo porque eu não tenho nenhum apego, né, a essas coisas. Mas a única coisa que me preocuparia se partir amanhã é a minha carreira, é o ministério.
né? Eu recebi uma Amém. carreira, né? Uma responsabilidade do Senhor. E o ministério, eu preciso terminar. Né? Essa sim é a minha É. preocupação. A minha preocupação não é as coisas, né, do meu conforto, da minha glória, do meu interesse, mas é a carreira que o Senhor propôs para mim, né? Eu quero terminar. Isso está pautando a minha vida. Amém. Esse é modelo de Paulo, né, Pedro? Que a gente vê aqui em Atos 20, né, é um modelo para nós, tem que ser, a nossa vida tem que ser essa, né? E interessante que a gente viu isso, né, na vida do irmão Dom, que estava à nossa frente, né? Sim. Ver esse mesmo modelo de alguém que não buscava nada para si mesmo, alguém que deu a vida, sacrificou a vida dele pelas igrejas, pelos irmãos, né? E hoje, nós vemos isso também, né, naqueles que estão à nossa frente, em você, o Esdra, o Miguel, o André, e tantos outros, né, cooperadores que servem a obra de Deus. Nós vemos esse modelo de dar a vida pelos irmãos, né, de não buscar nada para si mesmo. Não, você tem falado uma coisa que eu tenho orado muito, né? Aquele que está aí, que Paulo falou para Timóteo, tem um coração puro, né? Uma fé sem hipocrisia, né? Uma consciência limpa, que serviu o Senhor com esse coração puro. Né? Simplesmente amo o Senhor, sirvo o Senhor, amo os irmãos, amo a igreja, quero trazer o Senhor de volta e fim de papo. É isso que é a minha vida. E eu vou entregar minha vida até o último minuto para o Senhor e para a igreja. É exatamente isso. E, infelizmente, né, logo, ainda no final do primeiro século, no segundo século, né, começo do segundo século, já os chamados pais apostólicos, é conhecido como, esse termo é conhecido, pais apostólicos, como alguns da liderança, né, que conviveram com algum dos apóstolos. Por isso eles chamam pais apostólicos. Tiveram convivência, né, intimidade, viveram, ouviram o ensino, né, ouviu a vida deles, etc. Então são os pais apostólicos. Mas infelizmente, segundo Andrew Miller, não são minhas palavras, ele disse que os pais apostólicos, ainda bem que as epístolas, as cartas desses pais apostólicos não fazem parte do cânon da igreja, da Bíblia, né? Portanto, não estão na Bíblia como definida como palavra de Deus, né? Então, ainda bem, porque já se desviaram, né? Se desviaram na palavra, principalmente, eu li uma nota, né, da versão Restauração sobre o Inácio, né? O Inácio, já no século II, ele ensinou que um bispo, né, está acima de um presbítero. E a partir desse ensinamento errado, veio a hierarquia de bispos, arcebispos, cardeais e até chegar no Papa. Além disso, esse ensinamento esteve na origem do sistema episcopal, né, do governo eclesiástico. É um sistema de governo na igreja, né, por meio de bispos. Tanto a hierarquia como o sistema são abomináveis aos olhos de Deus. Então, esse pequeno, né, erro talvez tenha partido até com uma intenção correta, sabe? Eu até acredito que Inácio, ele tivesse uma boa intenção de manter a unidade da igreja, sabe? Dando autoridade maior para os bispos, para que os bispos tenham autoridade e condições de segurar a igreja, né, numa unidade, e os bispos manterem mais ou menos o mesmo ensinamento. Mas, infelizmente, a palavra profética para todos já não havia mais. Então, era um sistema pelos bispos, bispo de Antioquia, né, bispo de Esmirna, e bispo de Roma, e assim por diante. Então, com isso, né, infelizmente, a intenção foi boa, mas mudou-se o governo da igreja. Porque o governo da igreja que nós aprendemos sempre foi
pela autoridade do Espírito Santo. Amém. E a autoridade do Espírito Santo começa pela palavra. A palavra profética é o próprio Espírito que dá, né? Então, a palavra profética é a linha que flui a autoridade de Deus por meio do Espírito. E daí para frente, né, cada igreja recebe essa palavra e deixa Deus governar em cada cidade, né? Só que quando você pede a fonte da palavra profética, você então é obrigado a se organizar, porque senão vira uma bagunça. Por isso que veio esse sistema, né, inventado pelos homens, pelos pais apostólicos, esse sistema episcopal, né, de governo pelos bispos. Aí então começou a desvirtuar e perder a forma, né? Infelizmente, já na época da igreja Esmirna. É verdade. A gente vê isso que você comentou, né? Que a autoridade do Espírito, o governo do Espírito nas igrejas, ele só acontece quando tem a palavra, né? Porque sem a palavra, né, fica muito abstrato, né, Pedro? Sem a palavra, fala, não, mas eu estou seguindo, porque alguns podem falar, mas eu estou seguindo o Espírito, eu tenho autoridade do Espírito, e quer ir para a direita. O outro, não, eu tenho autoridade do Espírito, vai para a esquerda. Mas o Espírito, ele trabalha por meio da palavra, trazendo a palavra em uma direção clara para as igrejas. Aí quando se perde essa direção da palavra, cada um faz o que quer. Aí você tem que trazer, né, o controle do homem, a autoridade humana, isso vai dando lugar para ambição, para posição, hierarquia, e aí perde tudo. Aí é o que o inimigo mais quer. Infelizmente, né, a igreja, a partir da igreja Esmirna, do período da igreja Esmirna, né, do primeiro século até a primeira metade do século IV, né, até que entrasse, né, o Constantino, o imperador Constantino, esse período da igreja, por meio de muitos sofrimentos e perseguições, mas ao mesmo tempo, essas coisas da degradação já estavam ocorrendo, né? Então, eu queria que os irmãos tivessem essa ciência, essa consciência, porque no passado a gente falava muito da igreja de Minas só no seu aspecto de sofrimento, só no seu aspecto das grandes perseguições. Mas nós temos que conhecer que a degradação não vem de uma vez. Ela vem aos poucos, gradualmente, pouco a pouco, ainda que, né, no início tivesse boas intenções, mas na hora que você sai, né, do trilho, da linha da palavra de Deus, aí começa a desviar e inimigo, então, faz a igreja cair na era das trevas, né? E nós passamos por vários séculos, né, de era trevosa. Mas, graças a Deus, o Senhor restaurou, né, entre nós. Muitas coisas foram restauradas. Amém. Aleluia, na igreja em Filadélfia. Amém. E nós temos a honra, né, Daniel, um grande privilégio de hoje estar fazendo parte da igreja em Filadélfia, onde essas coisas foram restauradas. Claro que ainda temos que avançar mais, porque a igreja não está ainda totalmente edificada. Ainda tem muitos materiais para edificação que nós temos que buscar nas ruas, não é isso? Muito trabalho de labor, muito trabalho de presbítero, de bispos, de supervisores, de apacentar, pastorear o rebanho de Deus. Ainda temos muito trabalho, mas estamos já no fim, né, Daniel? Estamos no fim. Tudo indica que não estamos muito longe, né, da vinda do nosso Supremo Pastor, que vai nos dar a imarcessível coroa da glória. Portanto, não desistam, né? Aqueles que estão sofrendo, né, pelo Evangelho, estão sofrendo pelo rebanho de Deus, vamos continuar perseverando, porque vale a pena. Resta pouco tempo para a igreja de Filadélfia, é a única igreja para a qual
né, o Senhor falou, venho sem demora. Então, Amém. queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que estão labutando, laborando pelo Senhor, pelo rebanho de Deus, pela pregação do Evangelho, pela edificação da igreja, o Senhor fala para você, venho sem demora, continua perseverando. Não é isso, Daniel? Amém. Amém, é isso mesmo, Pedro. Essas palavras têm sido palavras de, por um lado, advertência para nós, né, para nós não cairmos no mesmo erro lá de trás, né, abrir brecha para a degradação. E, por outro lado, tem sido palavras de grande encorajamento para nós. Nós estamos muito próximos da volta do Senhor, nós temos visto isso, né, os sinais têm nos acompanhado, as pessoas se abrindo, famílias recebendo o Evangelho do Reino. Então, nós temos que ser esses que vão se sacrificar para trazer o Senhor de volta, porque nós queremos a glória depois, não a glória hoje. Nós queremos receber o galardão quando o Senhor voltar. E queremos apressar a volta do Senhor. E eu vou terminar, o Daniel, citando aquele versículo que você falou, 1 Timóteo 1,5. Né? Eu vou falar para os irmãos que nos acompanham, né? Vamos todos nós, né, buscarmos servir ao Senhor com esse amor. O amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Né? Vamos procurar todos os dias limpar, né, o nosso coração de qualquer impureza que possa surgir. Né? Às vezes vem uma tentação de um pequeno elogio, né? Uma tentação de um pequeno reconhecimento, né? Uma tentação de ser considerado grande, uma tentação de, né, de ganhar fama, holofote, né, de alguma coisa assim. Vamos limpar o nosso coração, que o Senhor possa manter o nosso coração sempre puro. Em segundo lugar, o Senhor possa, né, sempre manter a nossa consciência boa, isto é, a consciência, né, sempre muito sensível. Isto é, quando durante o dia, né, alguma coisa feriu a nossa consciência, vamos tratar imediatamente, não vamos deixar para depois, não é isso? Vamos limpar a nossa consciência, deixar a nossa consciência extremamente sensível ao Senhor, não a Satanás. Sensível ao Senhor, né? E em terceiro lugar, vamos manter uma fé sem fingimento. Não precisa tentar mostrar para os irmãos uma fachada de espiritualidade, né? Sendo que você não é. Então, busque a realidade, né, de Deus em cada palavra profética, né? Busque viver a realidade daquilo. Não seja aquele que apenas sabe falar muito bem as mensagens, conhecem toda a Bíblia, mas não tem realidade. Aí sim você vai ter uma fé com hipocrisia. Mas vamos manter um coração puro, uma consciência boa e uma fé sem hipocrisia. E vamos trazer o Senhor de volta. Né, Daniel, eu ainda, como sempre, você, né, já vai se despedir de nós. Não quero deixar você passar tão rápido assim. Eu quero que você deixe a sua bênção, né, para nós, para os irmãos que nos acompanham, né? Você possa fazer uma oração para nós. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por nós estarmos vivendo esses dias. Estão tão próximos da tua vinda. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor restaurou e tem restaurado a palavra profética no nosso meio. Ó Senhor Jesus, e o Senhor tem, Senhor, trazido tantas palavras, Senhor, de advertência para nós estarmos sempre tratando com o nosso coração, com a nossa consciência, Senhor, para ter uma fé sem fingimento. Senhor, ajuda cada irmão e irmã que está participando, assistindo essa live, que está recebendo, Senhor, participando dessa comunhão. Que todos nós, Senhor, sigamos nesse caminho. Em um caminho de sacrifício, de nos entregarmos ao Senhor, pelos irmãos, pelas igrejas, com coração puro, porque nós amamos o Senhor
e amamos a tua vinda. Jesus é o Senhor. Amém. 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 Muito obrigado, Daniel, pela sua excelente participação, viu? Brilhante. Amém. Deus Amém. abençoe você. Amém. Amém.